E bom, tem algumas três sugestões que a gente pede, cara. Um livro que você daria de sugestão para quem está acompanhando a gente. Assim, eu vi alguns episódios, né, para não vir muito cru. E aí eu sei que tem os pincelem lá que o pessoal gosta. Eu gosto muito da parte de vendas, tá? O livro do Dale Carnegie, né, que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, super legal. Mas tem um livro que tem muito a ver com esse mundo pós-Covid e que eu amo de paixão, que é o livro Why, do Simon Sinek. O cara é fantástico, entendeu? Ele ensina a você ser profissional, ter alta performance, mas ser humano. É uma coisa que eu acredito muito hoje, Renato. Eu acredito que assim, a gente não trabalha com máquina, a gente não trabalha com robô, a gente trabalha com gente. Enquanto a gente trabalhar com gente, né, e o que nos faz único, e o que nos faz ter oportunidades no futuro, né, porque dizem que onde não tiver, profissões que não tiverem relacionamento, elas podem ser replicadas, né, elas podem ser usar esse robô. Então, assim, eu acredito muito. Uma dica de leitura, quem não tiver paciência, tem resumo no Resumo Cast, tem a palestra dele no TED, tem a palestra do Quem Não Tem um Inglês Legal, tem com legenda. Mesmo assim, é fantástico. O cara é brilhante, o cara sabe tocar no lado humano, né? E ele me ajudou muito a desenvolver essa minha parte como gestor. Eu vou contar uma experiência pessoal, cara, assim, sobre esse olhar humano que eu acho que realmente já era fundamental antes, mas depois, durante e depois da pandemia, eu acho que ficou mais evidente. Eu acho que se não fosse o olhar humano assim durante a pandemia, muitas empresas não existiriam hoje. Eu acho que foi uma época em que todo mundo passou a ter que olhar isso com mais clareza. E na minha experiência pessoal também, se eu tivesse sido frio com algumas pessoas, eu não estaria do lado de pessoas com resultados excelentes, porque passaram por um momento de dificuldade ali durante a pandemia, que foi muito difícil para todo mundo, né, cara? Pô, demais, demais. Total, cara. E a gente que veio de um negócio antigo, né? Até, assim, eu participei de uma aula sábado e a gente estava discutindo isso, né? Que, basicamente, o trabalho de vendas tem muita coisa do controle, né? E, de repente, você passa a não controlar mais o que a pessoa está fazendo, né? Aí veio a ideia de, vamos ver quanto tempo o cara está conectado para ver se o cara está trabalhando. Gente, esquece isso. É igual a casamento. Ou confia ou não confia. Entendeu? Mas não precisa matar a esposa. Separa, gente. Entendeu? Pelo amor de Deus, né? Tudo sentimento exagerado. O ser humano tende aí, né, para o lado mais exagerado da vida. Mas, assim, como você falou, a indústria cresceu durante a pandemia. Entendeu? Cresceu tanto que ficou sem produto, né, para vender. Então, e a gente aprendeu um monte de coisa. É um sinal de alerta para a gente na indústria? Porque assim como a criação da máquina a vapor, né, a criação da internet, o Covid, mudam, né, o que vai acontecer depois, a nossa profissão está em mudança. Não vai acabar, mas vai mudar. Entendeu? E um filme? Eu até vi esse filme ontem. Vão achar assim, que eu sou meio maluco, mas assim, eu gosto muito de ver filme de guerra. Não por conta da guerra, que a guerra é como um pensador indiano, né, o Sadhguru, ele fala, né, que todo mundo gosta de ver um filme de guerra, mas quando a guerra acontece, eles ficam assustados com o resultado dela, né? Mas eu gosto de ver exatamente pelo contrário, pela liderança, pela questão da logística. Na guerra, tudo tem que funcionar para um país ganhar uma guerra. O objetivo é ser ferrado. Eu acho que nunca ninguém deve entrar em guerra. Mas tem um filme que eu gosto muito, que é o Almirante Yamamoto, né? Que ele é exatamente o cara que atacou Pearl Harbor, né? Mas ele não queria. Ele deu tudo contra, ele não queria se juntar à Alemanha, ele não queria atacar ninguém, não queria entrar em guerra com os Estados Unidos, e ele lutava para que a guerra acabasse rápido. Ele acabou morrendo e aconteceu com o Japão o que aconteceu, né? Mas ele era um líder, um cara profundo, né? E ele diz uma coisa, né? Tem uma época, uma parte do filme em que os caras ficam tentando forçar a Marinha a assinar o acordo com Hitler, né? Do eixo, né? Para fazer Japão, Itália e Alemanha. E aí os caras leram o livro do Hitler, o Mein Kampf, só que os caras cortaram um capítulo que ele falava mal dos japoneses. E os caras não tinham lido, né? E aí ele falou o seguinte,
ele falou assim, a gente sempre tem que ler as entrelinhas para saber, para ter conhecimento. Então, é por isso que eu gosto bastante aí de filme de guerra, que as entrelinhas dão muita informação de liderança para a gente, né? Sim, esses filmes de guerra históricos são importantes até para que a gente não repita os mesmos erros, né? E também para aprender, como você mesmo colocou, as lições que a gente pode tirar dele, né? O ser humano é uma situação total, né, cara, de preservação, de sentimento, de mudança, é uma coisa terrível, mas é muito aprendizado, né? E uma referência? Rapaz, uma referência, o cara que me fez estudar administração, Peter Drucker, falecido já, né, ele foi o maior pensador da administração, mas assim, é impressionante coisas que o Drucker escreveu há 50, 60 anos atrás, estão muito atuais, né? Era uma pessoa assim que parece que veio de outra época, numa máquina do tempo, né? Então, assim, adoro, li muita coisa dele, né? O Gerente Eficaz dá os primeiros indícios disso. Ele foi o primeiro cara que falou, né, da gestão na era da informação, quebrando todos esses paradigmas de controle, de só número, de resultado, e de pensar, né, no bem-estar humano, que a cabeça, ela é como é que ele fala, né? A cabeça é muito maior, né? Um maior material, sei lá, alguma coisa assim, tá me fugindo a palavra, do que a capacidade de produção manual, entendeu? Então, assim, um recurso, né? Então, a era do conhecimento, ela se faz pela cabeça das pessoas, pelo conhecimento.